Quem nunca, né? Chegar no fim do dia, assim, exausto, agenda completamente lotada. Aquela lista de tarefas infinita. Infinita, mas fica aquela sensação estranha, sabe? Quase um vazio, de que nada realmente importante foi feito. Essa pergunta é o ponto de partida de muita gente. Exatamente. E é a pergunta que inicia a nossa discussão de hoje. A gente vai analisar a fundo algumas ideias do livro O Poder do Propósito no Trabalho e na Vida, do Gevandro Barros. Um material bem provocador. Muito. A nossa missão aqui é investigar uma tese dele que eu achei ousada. A de que essa nossa ocupação constante, essa correria que virou quase um sinônimo de sucesso, pode ser, na verdade, uma fuga. Um disfarce, né? Um disfarce muito bem elaborado para a ausência de um sentido maior naquilo que a gente faz. Aliás, o livro já começa com uma frase que é um soco no estômago. Pois é, ele já joga na parede, gente. Trabalhar sem propósito é sobreviver com a agenda cheia. É uma imagem, nossa, muito forte. É forte porque é real para muita gente. Sim. O autor argumenta que muitos de nós não trabalhamos por vocação, sabe? É mais por fuga. Uma fuga para não sentir, para não ter que pensar. Para evitar aquele confronto com um certo vazio interno, né? É isso. E é difícil não se identificar um pouco com isso, não acha? Ah, é quase universal. O que eu acho fascinante na análise é como ele contextualiza isso. Ele chama de a sociedade do fazer sem ser. Fazer sem ser. Exato. Uma cultura que não só tolera, mas ela aplaude o excesso de trabalho. A produtividade virou a métrica quase única de valor pessoal. Ser uma pessoa ocupada virou status. É verdade. É como se a gente estivesse numa competição para ver quem tem a agenda mais caótica. E quem tem tempo livre é visto como, sei lá, alguém que não está se esforçando o suficiente. Exatamente. E o que o livro sugere é que, por baixo dessa camada de eficiência, o que pode existir é ansiedade disfarçada de produtividade, medo disfarçado de foco. Interessante. E o curioso é que a ideia em si não é nova, né? Várias tradições, do estoicismo ao budismo, a própria psicologia moderna falam disso. Ação sem consciência. Isso. São movimentos sem direção. O autor usa uma metáfora ótima para isso. É como correr numa esteira. Você sua, se cansa, gasta uma energia tremenda e no fim do dia continua exatamente no mesmo lugar. No mesmíssimo lugar. Essa imagem da esteira é muito, muito forte. E me parece que a gente liga essa esteira no volume máximo justamente para abafar algum ruído interno, sabe? Um desconforto. O autor fala sobre isso, sobre essa nossa fuga do silêncio. Ah, com certeza. Ele dedica uma parte bem considerável da análise a esse ponto. A ideia central é que a hiperocupação é uma estratégia, às vezes consciente, às vezes não, para evitar o silêncio. Porque o silêncio é Perigoso. perigoso para o ego. Porque quando tudo se aquieta, a mente começa a fazer perguntas que a correria do dia a dia consegue abafar com muito sucesso. E que tipo de perguntas são essas? O livro chega a dar exemplos? Sim, e são perguntas diretas, quase brutais. Coisas como: por que você está realmente fazendo isso? Uau! Para quem você está tentando provar alguma coisa com todo esse esforço? E tem uma que ele destaca que é talvez a mais cortante de todas. Qual? Em que momento você esqueceu de si mesmo? Nossa. São perguntas existenciais que a gente prefere não responder. Então, a agenda cheia, as reuniões, os e-mails, tudo vira o disfarce perfeito. Uma barreira de ruído que a gente mesmo constrói. Exato. E isso me leva a uma conexão. Você falou sobre o ego e o texto menciona algo sobre mecanismos de defesa, certo? Essa fuga do silêncio seria um desses mecanismos? Precisamente. O autor conecta essa fuga com conceitos da psicologia. Ele fala de dois mecanismos que são muito comuns no trabalho. O primeiro é a hiperocupação, que é exatamente isso que a gente está falando. O excesso de ação para evitar a introspecção. Isso, para não dar espaço para aquelas perguntas surgirem. E o segundo é o hipercontrole. Hipercontrole. Aquela necessidade de microgerenciar tudo, sabe? De ter controle sobre cada detalhe, como uma forma de evitar a própria vulnerabilidade, o medo de que as coisas saiam do planejado. Então, o trabalho vira uma espécie de fortaleza. Uma muralha emocional, nas palavras dele. E as metas, os KPIs, os objetivos,
Tudo vira uma ferramenta de anestesia. Anestesia, gostei disso. Enquanto você está focado em bater a meta, não precisa pensar se aquela meta faz algum sentido para sua vida. E isso leva a uma distinção que ele faz que é crucial. Trabalhar muito não significa, de forma alguma, trabalhar bem. E com certeza não significa trabalhar com alma. É só trabalhar muito. Certo. Ok. Então, se a agenda cheia e a hiperocupação são o problema, qual seria a solução? O que é, afinal, esse tal de propósito, segundo o autor? Porque essa palavra ficou tão desgastada, né? Virou um jargão. Ele parece ter essa mesma preocupação. Ele se esforça para resgatar a palavra do lugar comum. Para ele, propósito não é um slogan motivacional para botar na parede do escritório. Não é para colocar no status do LinkedIn. De jeito nenhum. Ele define de uma forma muito mais interna, funcional. Propósito é um eixo, um ponto de gravidade interno. É a sua bússola pessoal. Uma bússola. Isso. Uma bússola que ajuda a organizar as escolhas e, principalmente, a dar sentido ao esforço. Então, o que eu tô entendendo é que a gente passa a vida toda procurando um mapa do tesouro, um guia, quando o autor diz que, na verdade, o que a gente precisa é consertar a nossa bússola interna? É essa analogia? É uma analogia perfeita. Com a bússola funcionando, você pode até não saber o caminho exato, mas você sabe a direção. Você consegue navegar. Sem ela, qualquer mapa é inútil. Faz sentido. E ele usa umas comparações bem diretas para deixar isso claro. Tipo, sem propósito, o trabalho é um peso que você carrega. Com propósito, ele vira uma expressão de quem você é. Sem propósito, o trabalho desgasta. Exato. Te consome. Com propósito, ele te expande, te desenvolve. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como se conserta essa bússola? Onde a gente encontra esse propósito? E é aqui que o texto apresenta a sua ideia talvez mais radical. O autor argumenta que o propósito não precisa ser descoberto, não como se fosse um tesouro perdido, ele precisa ser lembrado. Lembrado. Isso soa quase místico. O que ele quer dizer com isso? Que a gente já nasce com um propósito e esquece? A premissa é basicamente essa, que o propósito, essa essência do que nos move, já existe dentro da gente. Só que ao longo da vida ele vai sendo encoberto por múltiplas camadas. Camadas de quê? De condicionamento social, você precisa ser bem-sucedido, de expectativas da família, dos amigos, camadas de medos que a gente vai acumulando. Medo de falhar, medo de não ser aceito. Entendi. Então o trabalho não é uma caça ao tesouro. É um trabalho de arqueologia. É retirar essas camadas de poeira e entulho para revelar o que sempre esteve lá. Gosto dessa ideia da arqueologia. E isso também parece tirar um peso das costas, sabe? A pressão de ter que inventar um propósito grandioso do nada. Sim, e o autor é muito enfático nisso. Ele desmistifica essa crença de que o propósito tem que ser algo colossal, tipo acabar com a fome no mundo. Colonizar Marte. Exato. Ele diz textualmente: propósito não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. O foco é no alinhamento interno. Pode ser algo simples como criar um ambiente de trabalho mais humano para sua equipe ou fazer um produto que realmente resolva um problema. A validação é interna, não externa. Ok, isso nos leva a um plano mais prático. O autor fala em algum momento sobre como viver essa ideia no dia a dia? Sim, ele introduz um conceito que ele chama de vida integral enxuta. Vida integral enxuta. E a palavra enxuta é a chave aqui. Não se trata de buscar uma vida idealizada, perfeita. Trata-se de uma vida de coerência, de cortar o excesso, aquilo que a gente faz por obrigação ou por medo, e focar no que é essencial. E qual seria o critério para decidir o que é essencial e o que é excesso? A energia. O autor defende que a nossa energia é o recurso mais sagrado, mais do que tempo ou dinheiro. A energia. Isso. Nesse sentido, trabalhar sem propósito não é só perda de tempo. É, nas palavras dele, perda de vida, perda de alma. É um vazamento constante da nossa potência. Quando você pensa em onde sua energia vital está sendo investida, as decisões ficam muito mais claras. Entendi. A energia como termômetro. E existe um método, um caminho que ele propõe para fazer essa reconexão? Existe.
Ele estrutura esse processo de lembrar o propósito em 4 níveis. O primeiro é a percepção. Percepção é o momento da honestidade brutal. É reconhecer o desalinhamento, olhar para a agenda cheia e admitir: isso não está me preenchendo, está me disfarçando. É o famoso chega. O primeiro passo é admitir que se está correndo na esteira. Exatamente. O segundo nível, e talvez o mais desafiador, é a desconstrução. Aqui começa o trabalho arqueológico. É o de tirar as camadas de poeira. Isso. É o processo de questionar as crenças que nos trouxeram até aqui. Por que eu acredito que sucesso é ter o cargo X? É identificar os medos por trás das nossas escolhas, é revisar as narrativas que a gente conta pra gente mesmo. Essa fase me parece a mais difícil, porque uma coisa é admitir que se está infeliz, outra, bem mais dolorosa, é questionar as escolhas que nos levaram até ali. Como começar isso sem se sentir completamente perdido? Ótima pergunta. É o ponto onde muitos desistem. Ele não dá uma fórmula mágica, mas sugere que a chave é a autoobservação sem julgamento. Começar pequeno. Em vez de questionar a carreira inteira, questione uma tarefa. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Para impressionar quem? A desconstrução não é sobre demolir a casa, é sobre testar as fundações, viga por viga. Começar pequeno para não paralisar. Entendi. E depois da desconstrução? O terceiro nível é a revelação. É quando, depois de tirar o entulho, o propósito começa a emergir. E o texto frisa que isso raramente é uma epifania, um raio de luz. É mais como uma memória profunda que retorna. Uma sensação de, é isso. Eu sempre soube. Um reencontro, não uma descoberta. Perfeito. E por fim, o quarto nível. Implementação. É transformar essa clareza em ação prática. Pode ser uma mudança radical de carreira ou pode ser uma pequena alteração na forma como você conduz uma reunião. É alinhar o fazer com o ser. Essa visão muda completamente a forma como se enxerga a carreira, né? O trabalho deixa de ser só um meio para pagar as contas. Totalmente. O material sugere que o trabalho pode ser uma das mais poderosas ferramentas de transformação interior. Ele descreve como um laboratório pessoal, até como uma prática espiritual cotidiana. Uma prática espiritual. Minha reunião de segunda de manhã geralmente parece qualquer coisa menos espiritual. Como ele justifica isso? É uma provocação, claro. A ideia é que qualquer tarefa, por mais mundana que seja, pode ser um campo de treino. Responder um e-mail difícil pode ser um exercício de paciência. Lidar com um chefe complicado pode ser uma prática de domínio do ego. Entregar um projeto no prazo. Pode ser uma prática de disciplina e ética. Não se trata do que você faz, mas de como e a partir de que lugar interno você faz. É a oportunidade diária de desenvolver presença, sabe? É uma visão muito mais ampla e profunda. É pegar o que já existe e ressignificar. Exatamente. E o poder dessa reconexão é sintetizado numa frase do texto que eu acho potentíssima. Quando o propósito falta, nada sustenta. Quando o propósito chega, nada derruba. Uau! Forte. É porque, com o propósito, a pessoa cria raízes. Se ancora em algo que é só dela, que não depende de validação externa. E o mais interessante é que, a partir daí, a vida parece que se reorganiza sozinha. As prioridades ficam claras, o foco se ajusta, a energia é direcionada, até a percepção do tempo muda. Então, para a gente concluir nossa análise, a jornada que o material propõe é sair da armadilha da agenda cheia, que é só um sintoma, para entender o propósito como esse eixo interno que guia e sustenta tudo. Essa é a essência. A distinção final que ele faz é realmente poderosa. O mundo celebra quem faz muito, mas o verdadeiro valor, a verdadeira realização, está em quem faz com sentido. É uma mudança completa de paradigma. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve, baseada nessa ideia do trabalho como um campo de autodomínio. Se o trabalho pode ser essa oportunidade diária de integrar corpo, mente, emoção e propósito, a pergunta que fica é:
qual seria a menor ação, a tarefa mais rotineira do dia seguinte que poderia ser transformada? Transformada de uma simples obrigação, de um item a ser riscado da lista, em uma prática consciente de alinhamento e presença. Como seria executar essa única tarefa, seja escrever um e-mail ou organizar a mesa, não apenas para terminá-la, mas como uma pequena e deliberada expressão de quem se é de verdade? A resposta pode não mudar o mundo, mas pode, certamente, começar a mudar a forma como se vive nele.